pouco antes de os ministros embarcarem para o Rio. Flagrante de crime na manhã do Rio de Janeiro. 2 bandidos descarregam essa picape. Ele está armado com um fuzil. Parece uma operação de logística, mas é a logística da bandidagem. Enquanto os ministros se encontravam com autoridades do Estado... Uma situação de estado de sítio. É tiro quase todo dia. Enquanto as autoridades prometiam, de novo, mais segurança... Assalto agora em Ipanema. Os bandidos reconheceram o delegado e o levaram para dentro da favela do Jacarezinho. Ali, ele foi morto. Quando os ministros já estavam a caminho de Brasília... Não tenho dúvidas que com esse esforço integrado de todos, dias melhores virão. Enquanto esses dias não chegam... Ei, todo mundo no chão. O povo se protege como pode. Então, nós estamos aqui, na cidade do Rio de Janeiro, jogados às traças. Às traças e sem socorro médico. Eu cheguei 9 horas da manhã com essa criança com a perna machucada. E uma pessoa morreu de febre amarela no estado. É a primeira vítima da doença no ano. Sexta-feira, 12 de janeiro, o RJTV está começando agora. Boa noite para você. No Palácio, a cúpula da segurança do país, do Estado, da Prefeitura do Rio, juntas discutindo o que pode ser feito para combater a violência. Nas ruas do Rio, o povo tendo que lidar com essa violência. A sexta-feira foi de tiroteios e de inocentes feridos e assassinados. O governador, 4 ministros, comandantes das Forças Armadas no Rio, autoridades federais e estaduais. Os responsáveis máximos pela nossa segurança estiveram hoje reunidos numa sala. Você vai ver agora o que aconteceu na cidade enquanto eles discutiam e faziam promessas. Ao longo do ano de 2017, nós participamos de 15 operações e mobilizamos mais de 31 mil militares. Esses números não serviram de nada ao delegado Fábio Monteiro. Casado, pai de 2 filhos, hoje ele saiu da cidade da polícia para almoçar e não voltou. O corpo do delegado foi encontrado no início da tarde, com várias marcas de tiro, no porta-malas de um carro na Avenida Dom Helder Câmara, perto da entrada da favela do Arará. Junto a ele estavam o distintivo de policial e vários livros de direito. O delegado trabalhava na Central de Garantias. As primeiras investigações indicam que Fábio foi assaltado no caminho para o almoço. Os bandidos reconheceram o delegado e o levaram para dentro da favela do Jacarezinho. Ali, ele foi morto. Durante a tarde, a Polícia Civil fez uma operação na favela. Nessa esquina, o tiroteio começou. Passageiros se abaixaram na plataforma da estação. Minutos depois, os policiais carregaram um corpo para o porta-malas de um carro. A realidade da rua e a linguagem do palácio não parecem fazer parte da mesma cidade e nem do mesmo problema. É preciso tratar de questões administrativas, é preciso tratar de questões estruturais e ajustar funcionamentos em planos, projetos, planejamentos que integrem os 3 esforços. No momento em que as autoridades falavam, os moradores da Rocinha não podiam ouvir. O barulho dos tiros tomava conta do mundo. É tiro quase todo dia. Quando não é tiro, é falta de água, falta de luz. Estamos vivendo uma situação de estado de sítio. Dormimos sem luz, acordamos sem água, no meio do tiroteio, sem poder sair de casa. O tiroteio de hoje se estendeu por várias horas, durante uma operação do Batalhão de Choque. Uma funcionária da PUC foi ferida dentro do campus da universidade. A faxineira, que não teve o nome divulgado, estava trabalhando no estacionamento, perto do ginásio, e foi atingida no pé de raspão. Ela foi levada ao Miguel Couto e já foi liberada. Enquanto isso, no palácio, mais uma vez as autoridades anunciavam um futuro melhor. Bom, o que muda? Eu vou repetir. Em primeiro lugar,
nós estamos estabelecendo metas, indicadores e resultados que nós vamos buscar. E isso são compromissos do governo federal e do governo estadual. Mas é difícil pensar no futuro com tantos acontecimentos terríveis no presente. A reunião ainda não tinha terminado quando tiros foram ouvidos no coração de Ipanema. Assalto agora em Ipanema. Rio de Janeiro está muito complicado, olha aí, todo mundo no chão. Essas imagens mostram pessoas se protegendo de um tiroteio na rua Visconde de Pirajá, no começo da tarde. Bandidos tinham acabado de assaltar uma loja da Claro, perto da rua Farm de Amoedo. Logo depois do assalto, os bandidos deixaram a loja em 2 motos com os aparelhos roubados. Mas eles não esperavam uma reação do segurança aqui da rua Visconde de Pirajá. Houve um intenso tiroteio. Primeiro deram 2 tiros, aí depois começou bum, 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 muito tiro mesmo. Meus clientes, todo mundo apavorado aqui na rua, foi uma cena lastimável mesmo. Muitos tiros, foi uma barbaridade, entendeu? Fiquei nervosa porque estava na janela e vi quando uma pessoa foi baleada. A pessoa baleada é um policial que faz segurança particular no bairro. Ele levou 2 tiros na perna. Não guarda, cara. Ele foi socorrido por policiais civis e levado para o Hospital Miguel Couto. O tiroteio deixou marcas em lojas e numa banca de jornal. Para os moradores, uma preocupação permanente. Então, nós estamos aqui, na cidade do Rio de Janeiro, jogados às traças, não se pode mais sair na rua. O governador e os ministros não discutiram nenhum desses assuntos e nem podiam, porque tudo aconteceu enquanto eles estavam reunidos. Mas podem ter falado sobre essa outra imagem. O 3º flagrante de roubo de cargas feito pela equipe do Globocop nas últimas semanas. Realmente chama a atenção a grande quantidade de eletrodomésticos e os bandidos agem impunemente. A gente acompanha aqui do Globocop o momento exato em que cerca de 10 bandidos sobem uma das vielas da rua Camarista Meyer. Alguns deles carregam fuzis e outros mercadorias roubadas. Aqui na base da UPP, a gente não vê nenhuma correria, nenhuma movimentação indicando que os policiais façam um deslocamento nos próximos minutos para aquele local onde a gente encontrou as mercadorias e os bandidos. Enquanto os bandidos circulavam tranquilamente entre TVs e mercadorias roubadas, Flávio Fachel tentou avisar a polícia ao vivo do estúdio do Bom Dia Rio. Ligou para o 190 e conseguiu um número de protocolo. Eu queria avisar aí aos 190 ali que o carro com o produto roubado está saindo ali da comunidade. Será que tem como fazer um bloqueio ali, alguma coisa? Um momento, por favor. Você pode me confirmar o endereço, por gentileza? É no Morro Camarista Meyer, do Complexo do Lins, em vários pontos na parte alta. Quem é o Flávio? Tá, eu tô aqui, pode falar. Então, como eu informei o senhor, já possui uma ocorrência aberta, coloquei uma brevidade para o senhor. O número do atendimento é o 01499, ok? Tá bom, eu agradeço muito. A gente está assistindo ao vivo, a gente espera que os bandidos não fujam. A polícia promete aumentar o patrulhamento com o helicóptero da polícia. Até porque pelo chão não vai ser possível. Bem perto da cena do crime existe uma UPP, mas a PM admitiu hoje que aquele território pertence aos bandidos. A UPP Camarista Meyer, tanto e a UPP do Complexo do Lins, não conseguem fazer um patrulhamento eficaz em toda a região. Logicamente, os marginais utilizam esses pontos que eles têm um domínio territorial para poder fazer esse desbordo da carga. Logicamente, investir ali naquela região é fundamental, porque termos esse feudo sendo utilizado para o crime é o que causa hoje o nosso maior prejuízo. Camarista Meyer e Complexo do Lins são 2 UPPs que são realmente o ponto mais sensível na análise da reestruturação das UPPs. Enquanto isso, no Palácio, o governo federal prometeu patrulhar as estradas, que já são de responsabilidade do governo federal. As Forças Armadas vão auxiliar e vão apoiar as polícias rodoviárias estadual e federal no patrulhamento exatamente das vias de acesso e no entorno do Rio de Janeiro. Ontem à noite, antes de mais essa promessa de ajuda, uma pessoa foi assassinada na Dutra. Anderson da Cruz tinha 44 anos. Ele estava a caminho de casa quando os bandidos anunciaram o assalto. A polícia foi avisada e fez um cerco na Via Dutra em São João de Meriti. Houve troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado e também morreu.
O outro assaltante, Everson Siqueira Souza, de 31 anos, tentou se passar por um passageiro quando a polícia chegou. Ele pegou a marmita de um casal e disse que também era uma das vítimas. Depois desse dia tão intenso, os ministros voltam para Brasília. O governador e o Palácio Guanabara voltam à vida normal. E a população segue entre tragédias, tiros e outros absurdos. Mas que ninguém desanime. Logo, logo, o governo promete que vai fazer uma nova reunião. Minha sugestão é que vocês leiam o protocolo, lembrando sempre que na nossa próxima reunião, é dia 16, dia 19, nós vamos ter esse plano integrado dos dois governos, exatamente definidos, área por área, resultado por resultado, enfim, para que nós possamos definir de modo integrado como nós vamos trabalhar todos. 7h16. O repórter Diego Aidar está agora ao vivo na Delegacia de Homicídios, que investiga o assassinato do delegado Fábio Monteiro. Diego, boa noite para você. Oi, Renata. Boa noite para você e para todo mundo. Terminou agora há pouco o depoimento dos policiais militares que encontraram o corpo do delegado Fábio Monteiro. Eu conversei com um deles, ele não quis gravar a entrevista, mas me disse o seguinte, que quando eles chegaram lá no carro, encontraram marcas de sangue no chão e um tiro no porta-malas. E quando abriram o porta-malas, encontraram o corpo do delegado com vários tiros, pelo menos um deles nas costas. O PM também me disse que o corpo foi encontrado a cerca de 500 metros de onde o delegado foi assassinado, numa localidade conhecida como Buraco do Lacerda. A mulher que estava com o delegado permanece aqui na divisão de homicídios prestando depoimento. Policiais civis entraram no Jacarezinho durante a tarde, teve tiroteio. Um vídeo mostra 40 pessoas que foram detidas e levadas para a cidade da polícia para prestar depoimento. Durante a tarde, durante esse tiroteio, o ramal de Belfort Roxo, que passa ali pela região do Jacarezinho, foi suspenso, mas a Supervia informou agora há pouco que os trens já voltaram a circular. Renata. Obrigada pelas tuas informações, Diego. Boa noite para você. Depois do intervalo, morre a primeira vítima de febre amarela no estado do Rio e o abandono do Hospital Pedro II. São 7h17. Foi confirmada a primeira morte causada por febre amarela no estado do Rio, agora em 2018. A vítima é um morador de Teresópolis, de onde fala agora ao vivo a repórter Luciana Tomás. Luciana, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa morte confirmada por febre amarela aqui no município de Teresópolis aconteceu no dia 7 de janeiro. A identidade da vítima não foi divulgada pela Secretaria de Saúde de Teresópolis, disseram apenas ser um homem de 48 anos que morava numa área rural aqui de Teresópolis, na localidade de Canoas, cercada por muito verde. E apesar do município ter ultrapassado 80% de imunização da população aqui na campanha contra a febre amarela no ano passado, muitas pessoas ficaram sem receber as doses. É por isso que amanhã todos os postos de saúde de Teresópolis estarão abertos de 8 da manhã às 5 da tarde para imunizar as pessoas que ainda não receberam a dose da vacina. Em Valença, no sul do estado, também foi confirmado mais um caso de febre amarela e de lá quem tem as informações é a Rose Gomes. O homem de 63 anos era morador da zona rural e estava internado há 3 dias no Hospital Escola de Valença. Segundo a Secretaria de Saúde, ele apresentou todos os sintomas da doença, mas a causa da morte ainda não foi confirmada porque aguarda o resultado de um exame de sangue que deve sair na próxima terça-feira. A cidade tem outros 2 casos suspeitos, de um homem de 55 anos e outro de 23. Os 2 são moradores da zona rural e estão internados no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Escola de Valença. Até agora, somente um caso foi confirmado, de um homem de 51 anos que está internado num hospital particular que não divulgou o estado de saúde dele. Renata. Obrigada, Rose. E aqui no Rio, quanto sofrimento para quem precisa de atendimento no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Em poucas horas, a nossa equipe ouviu muitos relatos aflitos de quem não tem acesso nem ao básico. Na entrada do Hospital Pedro II, os pacientes se desesperam e os problemas de atendimento ficam evidentes. A filha da Joseli foi parar no CTI depois de um parto. Eles forçaram para um parto que era normal e ela não tinha quando. Ela ficou 24 horas tomando remédio para induzir um parto e não tendo passagem. Se ela está no CTI hoje, eu tenho testemunha no hospital que foi por negligência deles. A Suelen veio com o filho
Leonardo, de 5 anos, há 6 horas esperando por um atendimento. Ele machucou a perna, precisa de ortopedista. E a orientação que recebeu aqui da recepção foi de voltar para casa, almoçar, para talvez ser atendida no final do dia. Eu cheguei 9 horas da manhã com essa criança com a perna machucada. O ortopedista está lá em cima fazendo cirurgia e não tem previsão. A sala de ortopedia está lotada, ninguém entra. A Norma diz que o neto de 12 anos foi atropelado, fez tomografia e outros exames no dia do Natal. E até hoje o hospital não entregou os resultados. Quando eu vim aqui, eles falaram que meu neto não fez exame nenhum, que não tinha tomografia, que não tinha nada. Aí, depois da semana que eu vim, a moça viu que tem esses exames todinho aqui. Por que não libera? Quer dizer, é falta de informação errada. Tudo errado, e não tem o serviço. Tudo errado, tá tudo errado aí dentro. O Jonathan contou que teve que descer do 5º andar para buscar água no térreo para a mulher que acabou de ter bebê. O vereador Paulo Pinheiro, da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, visitou hoje o hospital. Disse que muitos médicos, enfermeiros e técnicos estão com os salários de dezembro e parte do 13º atrasados. Do total de 307 leitos do hospital, 47 estão fechados. Falta de pessoal, principalmente pessoal de enfermagem, dificuldade com a aquisição de insumos em algum momento. Optaram para a segurança dos pacientes, a direção do hospital optou por fechar esse leito. Então, praticamente metade do CTI está fechada. O vereador diz que o Tribunal de Contas do município identificou uma série de irregularidades: sobrepreço na compra de medicamentos, dívidas e multas de encargos trabalhistas e até uma despesa não prevista em contrato, segundo o vereador, de R$500 mil para a compra de passagens aéreas. Os problemas aqui são antigos. Em 2015, os irmãos Wagner e Walter Pellegrini, donos da organização social Biotech, foram presos, acusados de desviar R$53 milhões de recursos que seriam investidos no Pedro II e no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari. Desde então, quem administra o Pedro II é a OS-SPDM. Aqui é o exemplo claro da falência do modelo de terceirização da gestão. Isto aqui precisa, mais uma vez, como aconteceu lá no Rocha Faria, a Secretaria Municipal de Saúde precisa vir para cá. No Hospital Rocha Faria, a Prefeitura rescindiu o contrato com a organização social Iabas e passou para Rio Saúde, uma empresa pública ligada à Secretaria de Saúde. Começou a ter material, começou a ter a medicação que faltava e agora retornou à mesma situação de antes. Falta de fralda, falta de medicação. Como é que faz? Temos que comprar, né? Vou voltar com dor e minha perna está dormente e o pé todinho dormente, comprometida, e tem que ficar procurando lugares para ser atendida, porque eles não querem atender. A gente questionou a Secretaria Municipal de Saúde sobre essa situação absurda no Pedro II e eles afirmaram apenas que vão cobrar da OS, que administra a unidade, a execução plena do contrato de gestão. Sobre o Rocha Faria, a Secretaria afirmou que hoje não faltam medicamentos e que nada impede o atendimento dos pacientes. A seguir, sem proteção, a Prefeitura diz que os canteiros da Orla só vão estar cercados faltando 8 dias para o Carnaval, depois de vários blocos desfilarem. São 7h20. A gente mostrou ontem os canteiros do Rio desprotegidos, mesmo com blocos já desfilando pela cidade. E apesar da ameaça, a Prefeitura mantém o calendário. Canteiros com cercas só no início de fevereiro. Eles estão floridos e bem cuidados. Mas os moradores perguntam, até quando vão permanecer assim se ficarem sem proteção? Deve destruir, né? Porque a gente sabe, é uma multidão. No caminho por onde passam os blocos, deverão ser cercados 16 mil metros de canteiros. São áreas aqui na Zona Sul e no centro. Vários blocos já desfilaram. Mesmo assim, a empresa responsável pelo serviço diz que a operação só vai começar na segunda quinzena de janeiro. E o prazo para a conclusão é de 12 dias. A Dream Factory disse que a escolha dos canteiros e o cronograma de instalação das cercas são alinhados com a Rio Tour. Ontem, a Rio Tour disse que o cercamento dos canteiros deve começar no dia 20. A nossa operação Carnaval começa dia 20. Então, toda essa logística de canteiros, de banheiros, efetivamente começa dia 20. Ou seja, com o prazo de 12 dias, os canteiros só estarão cercados a 8 dias do Carnaval, depois do desfile de vários blocos.
No ano passado, o serviço estava pronto há 21 dias da festa. Em 2016, há 25 dias do carnaval. Está muito atrasado. E se não proteger? Estraga tudo. Deveriam antecipar o cercamento. Que é uma proteção, né? É, com certeza, uma proteção. Está começando tarde, já eram para ter colocado os tapumes, né? Já era para estar, já era para estar tudo fechado, porque daqui a pouco começa o carnaval, né? O pessoal quebra mesmo. Hoje nós voltamos a procurar a Rio Tour para saber se essa data foi antecipada, mas nenhum porta-voz estava disponível para entrevista. A empresa contratada pela prefeitura voltou a dizer que o serviço vai ficar pronto dentro do previsto no dia 1º de fevereiro, mas que essa data deveria ser outra, deveria, né? O Vasco anunciou hoje a contratação do atacante colombiano Riascos. O jogador já defendeu o time na temporada de 2016. O contrato do Riascos com o Vasco é de 3 anos. Já tô aqui com a nossa Anne Lotterman. Choveu pra caramba hoje, principalmente na Zona Norte, né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Boa noite a todos, porque a instabilidade que está aqui em cima do rio foi isso aqui que provocou essa chuvarada toda, principalmente na zona norte da cidade. E ela interfere no tempo também no fim de semana, tá, gente? Sábado e domingo ficam bem parecidos. O dia começa mais fechado, no fim da manhã o sol aparece entre nuvens, fica bem abafado e quente. Máxima de 32 no sábado, domingo 34 e no fim do dia tem previsão de pancada isolada de chuva. Com essas informações da Anne, a gente termina o RJ de hoje. Obrigada pela companhia, boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana.